Tá aqui o suplá. Aqui tá, aqui. Eu gosto dessa medida de 40 por 40, por quê? Porque ele é um suplá que ele não fica tão exagerado. Aqui eu tomo uma xícara que a gente usa para tomar o café da manhã. Mas quando você coloca seu prato aqui, mesmo se você quiser tomar um suco, você puxar o seu prato um pouquinho, ainda cabe um copo aqui desse lado e o prato aqui. Então, para mim, esse suplá aqui, ele ficou num tamanho muito bom, tá? Muito bom. Então, como eu havia falado para vocês, menina, de pertinho para vocês ver como que ele é, olha para você ver, ó. Eu fiz a costurinha toda nele, tá vendo? Isso aqui, gente, eu cortei o formato da flor do tecido chita, tá vendo? Aí, o que que eu fiz? Eu intertelei todo esse tecido, depois levei na máquina doméstica e fiz esse acabamento aqui, ó, tá vendo? Como que se fosse um aplique. É um aplique, né? Então, eu fiz esse preenchimento. Poderia também continuar acompanhando a pétala da flor. E depois dele todo pronto, né? Que isso aqui, meninas, é a última peça que a gente coloca, tá? Olha o avesso como que ficou. A marca da florzinha como que ficou. Então, se você também quiser usar por esse lado aqui, também pode, tá? Porque o forro ficou muito bem colocadinho, tá vendo? Olha como que as costuras ficaram, tá vendo? Quem tem máquina com ponto decorativo pode fazer essa costura aqui no ponto decorativo, mas eu quis ele simples, tá bom? Tá bom, meninas? Ficou dessa forma assim. Então, agora eu vou apresentar para vocês o tipo de material que eu utilizei nessa peça. Aqui nós temos a manta R2. Essa é a manta R2. É uma manta grossa aqui, ó. E essa manta, gente, ela tem cola dos dois lados, tá? Aqui eu tô com uma sobra de um resto de material que eu utilizei aqui. Então, essa é a manta R2. Que a gente também, normalmente, as artesãs usam muito essa manta aqui, tá? E temos também, para alguém que não sabe o que é isso aqui, isso é um nalho dublado, né? Eu tenho ele aqui no ateliê, eu nunca deixo de ficar sem um nalho. Eu sempre tenho ele no rosa mais claro, e tem ele aqui no bege, no creme, cor creme, e tem esse aqui que é um marronzinho, um cinza escuro, tá? E esse nalho dublado, gente, ele tem uma leve mantinha atrás. Inclusive, ele é mais fino do que a manta R2. A manta, olha, pertinho para vocês verem. A manta R2, ela é grossa. O nalho dublado, ele é fininho. A gente usa esse tipo de tecido pra gente, quando a gente vai estruturar alguma peça, uma carteirinha, essa eu uso em fundo de bolsa. Então, o que que eu fiz para usar nesse daqui? Eu optei usar o nalho dublado, tá? No lugar da manta R2, tá? Eu usei o nalho dublado. E também, para fazer o fundo de trás do tecido maior, que depois eu vou cortar e mostrar para vocês, eu usei esse TNT gramatura grossa. Esse TNT gramatura 40 ou o 80, que é aquele que a gente usa para bolsa. Eu não sei se vocês já conhecem o TNT que a gente usa para bolsa. Então, eu usei foi esse material aqui que vocês estão vendo nessa peça. Lembrando, menina, que aqui nós estamos trabalhando com um tecido chitão. O tecido chitão é um tecido muito fininho, bem transparente. Então, quando eu fiz o corte, por exemplo, quando você faz o corte do tecido, né, que na hora que a gente vou passar tudo direitinho para vocês como que eu fiz o corte. Olha, isso aqui é um corte, são sobra, meninas. Aqui são sobra de tecido, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. São sobra de tecido que eu vou cortando e vou guardando. Depois eu monto, tá vendo? Esse aqui, por exemplo, eu não preciso estruturar ele. Por quê? Porque isso aqui é um tecido rústico. É aquele tecido que a gente usa para fazer estofado de sofá. Então, é um tecido grosso. Ele é bem mais firme do que esse e do que o tricoline, tá? Então, quando você for trabalhar com tecido fino igual esse aqui do chitão, eu sempre uso atrás do tecido uma mantinha, tá? Um termocolante. Você usa para o tecido ficar engomado, ou você pode engomar, mas o termocolante que eu uso aqui,
ele ajuda muito. Ele parece um TNT fininho, tá, meninas? Eu uso nesse daqui para tá fazendo. Então, hoje, nós vamos fazer com esse tecido aqui, e eu não vou precisar estruturar ele atrás, porque ele é um tecido grosso. Olha, é bem grosso, tá vendo, ó? A gente pode olhar que ele também é um tecido impermeável, porque eu faço alguns trabalhos aqui com esse tipo de tecido. Eu ganhei de um pessoal que mexe com reforma, quando eles cortam lá, a sobra do tecido eles passam para mim. Então eu faço carteirinha, faço muita coisa aqui no ateliê. E ano passado eu fiz um jogo com esse tecido aqui, nossa, eu não tinha mais, senão tinha vendido bastante. Então tá aí, meninas, são a dica que eu dou para vocês. Toda a sobra de tecido que vocês tiverem no seu ateliê, na sua costura, já prepara o molde, corta, vai guardando, depois você monta aí, faz aí 2 kits, porque aqui eu vendo suplá 2, 4 e 6 lugares, tá? Porque aí dá uma saída até boa, tá? Agora eu vou passar para vocês como que a gente vai fazer o corte disso aqui, tá bom? Então, meninas, para poder fazer esse suplá formato de flor, a gente precisa de cortar um papel, pode ser até o papel craft, qual eu fiz, esse aqui, ó. Esse papel craft, ele já foi cortado aqui, ó, 1/4, igual vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é 1/4, porque você corta em forma redonda. Vocês podem usar aí, por exemplo, um prato grande. Eu usei foi uma tampa de um tacho que eu tinha aqui, ela mede 40 centímetros de diâmetro. Eu peguei a tampa, risquei no tecido para fazer esse círculo aqui. Eu cortei o meu com a medida de 40, uma circunferência de 40. Então, nesse molde, você vai drobar ele 4 vezes. Então, você vai drobar assim, ó, 4 vezes. Dobrou, depois você vem e dobra de novo. Aí, você vai ficar com a parte, 1/4 dessa circunferência dessa forma. Depois que você dobrou, marcou tudo, você vai tirar uma parte, como eu fiz aqui, ó. Aqui eu já tirei uma parte, tá vendo? Então, vamos supor que nós cortamos essa parte aqui, ó, tá vendo? Então, você vai drobar de novo no meio, você vai ter assim, um meio triângulo, tá vendo? O que que você vai fazer para poder fazer esse molde daqui, menina? Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho esse molde aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o molde que eu fiz dessa parte aqui. Então, para que esse molde fique certo, o que que você vai fazer aqui, ó? Você vai medir, meninas, dessa quininha aqui, você vai medir aqui para cima, 3,5 centímetros, tá? Desse pedacinho aqui, da pontinha do biquinho, dessa medida que vocês fizeram aqui, você vai medir 3,5 centímetros. Então, o que que você vai fazer? Você vai ter esse biquinho aqui, tá? Porque essa parte aqui você vai cortar, né? A gente vai ficar só com esse retângulo. Então, esse bico, para você fazer aqui arredondado, você pode estar usando uma régua de canto, ou você pode usar o CD também, tá? Aí, você vem com o CD aqui, você marcou 3 centímetros aqui, ó. Os 3 centímetros riscados aqui, ó, tá vendo? Ó, eu vou até passar a caneta para vocês verem, que eu já tinha feito aqui para mostrar para vocês, tá? Aí, você marcou os 3, do biquinho até aqui, 3 centímetros. Você vem com um CDzinho aqui, ou uma régua de bico, e você corta. No você cortar, ele vai ficar, olha, vai ficar igual o meu de cima. Esses cantos aqui, meninas, também você pode vir ou fazer com o CD, ou você pode vir fazendo com uma régua de canto. Então, você tem que tirar esse bico para que seu molde fique dessa maneira, como uma pétala, igual a minha aqui, ó. Ela ficou uma pétala. Depois que isso aqui, essa sobra aqui, vocês guardam, porque depois vocês podem tá utilizando para fazer mais molde, tá? Não vai ficar perdido, não. Então, o que que acontece, menina? Depois de te der esse molde aqui, você vai usar esse molde, é uma pétala, que já tá pronto. Já fiz o bico, já arredondei tudo. Então, nós vamos cortar 8 pétalas desse molde aqui, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês que eu já cortei o meu, vou montar aqui e vou mostrar aqui pra vocês.